Fala galera, tudo certo? Eu, Matheus Dashman e meu grande amigo jornalista Luiz Moraes estamos aqui gravando este Esquenta para o Catarinense 2015. Rufem os tambores. O Catarinense vai começar o nosso campeonato preferido. O Catarinão está vindo aí em mais uma edição, a edição de número 101, onde hoje nós vamos debater o panorama de como vêm as equipes, como elas estão se preparando para este campeonato que começa neste sábado, dia 11 de janeiro, com a partida entre Joinville e Figueirense, às 4h30 da tarde, na Arena Joinville, partida de abertura única no final de semana, e no meio de semana as demais equipes estrearão este ano com 2 debutantes, Caravaggio e Santa Catarina. O Criciúma vem aí para defender o título. Claro, nenhuma equipe catarinense na elite do futebol nacional. A gente vai debater com isso quem que são os favoritos, quem que larga atrás neste estadual, muitas incógnitas, quem serão as possíveis surpresas, tudo isso e muito mais a partir de agora. Junto comigo, Luiz Moraes, dos Pampas aos Seringais, nosso colega, amigo, jornalista do Grupo VEG, já com uma trajetória no jornalismo catarinense. Hoje comigo, boa noite, boa tarde, bom dia, Luiz Moraes. Boa noite, no caso aqui para a nossa gravação, né? Mas pode ser boa tarde ou bom dia para o pessoal que vai estar assistindo a toda essa previsão depois gravada. Essa dos Pampas aos Seringais fazia tempo que ninguém falava para mim essa daí. Mas estamos Luiz, aí para fazer sem mais enrolação. Para fazer aquela previsão ingrata, né, Matheus? Para depois virar meme aqui do Campeonato Catarinense. Exatamente, mas ano passado a gente fez essa previsão junto com o nosso amigo Luan Gilberto e a gente cravou muita coisa, viu? Acertou quase tudo. Tirando a Chapecoense, que a gente superestimou, o resto foi tudo dentro do esperado, dentro daquilo que a gente projetou para o Catarinense do ano passado, que deu a lógica. Afinal, entre as duas equipes que se viam que eram as melhores, a melhor equipe acabou, inclusive, vencendo. Os dois times que tinham subido caíram. E esse ano, será que vai ser a mesma coisa? De antemão, antes da gente começar a projetar aqui o Campeonato Catarinense na nossa tier list, eu quero agradecer o nosso grande amigo Jadson Rodrigo, do canal Bate Pronto, que nos cedeu aqui o sistema StreamYard para a gente fazer essa gravação. Também nosso grande parceiro, estaremos juntos ao longo de 2025 em diversos projetos, com certeza. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos colocar aqui na tela a tier list, né? Essa consagrada já forma da gente projetar as coisas aí e tudo mais. Estão ali campeão, vice, semifinalista, quadrifinalista, né? Quartas de final, o limbo, né? Que são somente 2 equipes que vão ficar nesse limbo, e os 2 rebaixados. A gente vai projetar mais ou menos onde cada um vai terminar essa edição de Campeonato Catarinense, como eu disse, a edição de número 101. Vamos começar, Luiz? Você está aí apresentando a sua tela? Vamos lá. Essa é um pouco diferente do ano passado, quando a gente colocou o favorito, a gente colocou mais ou menos onde a gente achava que cada time ia terminar, mas não tão preciso, né? Dessa vez a gente está sendo... Tem 50% de chance, que não tem como acertar meio a meio. Ou a gente acerta a posição do time, ou a gente vai errar, né? Não tem meio termo. A posição tá campeão ali direto, vice, semifinal, quarta de final, limbo e rebaixado. A minha proposta, então, Matheus, é que como no programa de 0 a 10, que eu sei que o senhor assiste, as posições de campeão e vice e rebaixado a gente deixa para o final. Então a gente vai colocando aos poucos, primeiro, os times que são semifinal, quarta de final ali. Acho que o do limbo dá para segurar, porque acaba confrontando com o rebaixamento. E aí a gente vai deixando para o final. Ali tá uma ordem aleatória dos escudos, então quando quiser, pode escolher qualquer time para a gente começar por aí. Vamos escolher aí na ordem que eles já estão, né? Eu acho que o Concórdia é uma boa equipe para começar. Se você quiser rolar para baixo aí a tela, dá para ver todos os times que estão aí dispostos nessa tier list. Então, a gente pode começar aí com o Concórdia, o Galo do Oeste. Como é que vem o Concórdia, Luiz? Dá um panorama geral para a gente. Pois é, o Concórdia, ele é um daqueles desafios do que é a Copa Santa Catarina e o que é o Campeonato Catarinense. Qual que é a diferença técnica que a gente tem desses 2 times? Porque o Concórdia acabou de ser campeão da Copa Santa Catarina, jogando muito bem. Ele foi o campeão com a melhor campanha. Acabou que a melhor campanha da primeira fase foi o Hercílio Luz, mas acabou, como sempre, eliminado na semifinal. E foi para a final com melhor campanha do que o Marcílio Dias e venceu o Marcílio Dias. Ao longo da
competição, o Concórdia goleou o Figueirense por 3-0 e na semifinal eliminou a Chapecoense também com uma boa vitória. Se eu não me engano, foi 4-1 no jogo da volta, Concórdia e Chapecoense. Então foi um time que jogou muito bem a Copa Santa Catarina, mantém o seu treinador e mantém a sua base. Só que era uma base muito jovem, poucos jogadores conhecidos, e poucos foram contratados do Concórdia. E para quem lembra um pouco antes, o Concórdia teve dificuldades na Série D, até financeiras, e no Catarinense do ano passado o Concórdia foi bem mal. Então é um time que não está tão estruturado, mas que vem de uma Copa SC muito boa. Então, para mim, já é um time difícil de prever. Eu acho que, a minha opinião é que o Concórdia vai acabar fazendo aquele catarinense médio. Aquele time que está acostumado a jogar o catarinense já tem alguns anos, até a gente fala, né, sobre essa questão de ter 12 times, ajuda times como o Concórdia a se tornarem padrão na primeira divisão, a se acostumarem a jogar, né? Então o Concórdia, eu acredito que ele vai estar ali brigando por um mata-mata e, de repente, com sorte, ele consiga até uma semifinal, mas eu colocaria como quarta de final. Não vejo ainda o Concórdia brigando lá embaixo, mas não sei o que tu acha. O Concórdia, ele é um time novo, né? Jovem, bem jovem. O treinador, só para o Jailson Zata, que é um treinador jovens, muito novo do também. Campeonato Catarinense. Tem um fator curioso, né? Pode falar, Matheus. Acho que deu uma travadinha. Aqui eu acho que a gente está com um delay aí, um para o outro, um da fala para o outro. Mas só para complementar, depois você já complementa com o treinador, e eu concordo, vou na mesma linha que você aí. Eu acho que o Concórdia vai beliscar aí pelo menos um mata-mata, né? Eu talvez pensaria já usando em colocar por que não, uma possível semifinal, porque é o time que vem de um título de Copa Santa Catarina, apesar de, como você falou, foi muito mal no Catarinense do ano passado, brigou contra o rebaixamento, né, ali junto com o Nação e com o Inter de Lages, ali ficou na parte final da tabela, mas este ano já vem dessa bagagem, com essa bagagem aí do título da Copa Santa Catarina no fim do ano passado, né, encerrando as competições da Federação Catarinense de Futebol com o título do Concórdia, também, enfim, vem com algumas manutenções no seu elenco. E o Concórdia, apesar de ser um clube jovem, ele já é macaco velho, já é experiente aí nesse formato, né? Vai para a 6ª edição de elite do futebol estadual seguido. Concórdia subiu em 2019, desde então não caiu mais. E antes disso, é curioso que todos os anos que o Concórdia tinha jogado elite, ele caiu. Então ele sobe em 2019, permanece em 2020, naquele playoff contra a equipe do Tubarão. O Tubarão acabou caindo e não voltando mais, e o Concórdia ficou para não voltar mais. Então acho que eu concordo contigo ali nas quartas de final, mas não me surpreenderia se o Concórdia fosse, inclusive, semifinalista do Catarinense, como já foi no ano de 2022, aquela edição em que acabou caindo para o Brusque, que seria o campeão catarinense há 3 anos atrás. Pois é, o Concórdia, então, joga a Copa do Brasil, né, Matheus, esse ano. Vai conciliar com o Catarinense. Até uma boa notícia para o Galo do Oeste é esse fim do empate beneficiar o time grande. Então, o Concórdia, caso ele empate em casa, esse jogo único que ele vai ter, ele pode até avançar nos pênaltis. Então, aumenta a chance do Concórdia ir fazendo uma zebra na Copa do Brasil, primeira participação do time. E só para citar, né, alguns jogadores que o Concórdia tem, são muitos garotos, né? Por exemplo, o Lipe, o Pedro Arthur, o Gaudêncio, e a grande contratação é o Matheus Galdesani, volante, que já passou pelo Avaí, Coritiba e outros times relevantes do futebol brasileiro. Não investiu muito, o Concórdia não parece estar em grandes condições, mas pela manutenção da base, eu até concórdio, diria o humorista, que o Concórdia pode surpreender. Então, acho que a gente pode colocar ele ali nas quartas de final e depois discutir se ele não é uma eventual zebra de ir até mais longe. Lembrando, né, que são 2 vagas só para a Série D via Catarinense. Então, perfeito. O Concórdia vai ter que suar um pouquinho se ele quiser garantir já agora mudou a vaga na Série D. Perfeito, mudou essa regra, né? Lembrando que até o ano passado os times classificavam 3 times direto via Catarinense para a Série D e 2 direto para a Copa do Brasil, que eram sempre os finalistas. Esse ano inverte a lógica, porque a Copa Santa Catarina ela dava uma vaga na Copa do Brasil, não dará mais.
Agora a Copa do Brasil terá suas 3 vagas definidas via Campeonato Catarinense, os 2 finalistas e o semifinalista com melhor campanha na primeira fase, é assim que ela será definida, e os 2 times sem divisão estável, né, sem estarem jogando aí Série A, B ou C, que pode estar ou sem divisão ou na Série D, que terminarem com a melhor colocação no mata-mata, né? Por exemplo, e junta isso, se houver equipes que empatem no mata-mata, mas o critério de desempate é a primeira fase. Então, serão 2 vagas para a Série D via Catarinense e mais uma para o campeão da Copa Santa Catarina, o que deixará a competição talvez até mais interessante para os times menores e com menos interesse para os times maiores, né? Eu imagino uma Copa Santa Catarina um pouco mais esvaziada de grandes no segundo semestre, mas com mais disputa entre os chamados pequenos do estado. Então, concordamos aí com o Concórdia fica o trocadilho, né? Concordamos com o Concórdia nas quartas de final. E vamos para a próxima equipe, o Leão do Sul, o Hercílio Luz, que ano passado teve um ano um pouco abaixo do que vinha tendo, né? Era um time que parecia com um projeto estável, foi eliminado daquela forma no Campeonato Catarinense nas quartas de final contra a equipe do Criciúma, lá com polêmica, enfim, polêmica de arbitragem, o VAR não funcionou, faltou luz na cabine, um monte de coisa nesse sentido, nota oficial para cá, nota oficial para lá. Mas o Hercílio Luz está novamente na disputa aí do Campeonato Estadual, este ano sem vaga na Série D, né? Este ano o Hercílio só tem o Catarinense e a Copa Santa Catarina para disputar. Luiz, o que te parece aí o Leão do Sul, o que te parece o Hercílio Luz para esse ano? Pois é, o Hercílio Luz vem no ano passado, como você falou, foi abaixo, foi o primeiro ano sem o Raul Cabral em um tempinho, né? Que o Hercílio Luz estava com ele desde o final de 2021, apostou no Felipe Moreira, durou muitos poucos jogos no Catarinense, depois trocou de treinador mais 2 vezes ao longo do ano, e agora eu achei que ele contrata o William Araújo, treinador que nunca assumiu um time profissional, era auxiliar da base do Cuiabá, e foi uma aposta do Hercílio Luz como treinador, tem 31 anos o William Araújo, então certamente mais novo do que muitos jogadores do elenco, assim como a gente vai falar quando chegar na vez do Figueirense, mas aí um cara realmente sem experiência, o que acho um pouco preocupante para o Hercílio, que tinha terminado até o ano... Terminou o ano, pelo menos, não tão preocupado consigo, e sim reclamando da arbitragem. Lembra que teve um pênalti para o Marcílio Dias na Copa Santa Catarina, que poderia, né, não ter sido marcado, e aí o Hercílio poderia ter ido para a final, não conseguiu. Então até terminou bem com o Eduardo Souza de treinador, que é aquele que foi do Bar no Catarinense passado, mas trocou para uma aposta de novo. Achei até aqui o momento, estava até olhando o elenco do Hercílio, achei pouco investimento, achei mais do mesmo, acho que até uma situação semelhante à do Concórdia, mas tem alguns bons jogadores, tem o Ingram mantido, contratou o Caio Rangel, tem o Vitinho no meio campo, acho que é um time médio, acho que o Hercílio Luz não empolga, já teve outros anos melhores do Hercílio. Eu tenho dúvidas, mas eu botaria na quarta de final também. Eu iria de limbo, viu? Eu acho que o Hercílio, por tudo isso que você falou, essa incógnita no comando técnico, tudo bem que por esse formato, né, de classificar em 8 de 12, quando você alcança ali 3 vitórias, você já é um postulante à classificação e 4 vitórias já está praticamente garantido, né? Mas acho que às vezes esses técnicos que são apostas, e a gente vai falar muito disso também na vez do Brusque, eu acho que isso pode acabar atrasando a vida do Hercílio Luz. Por isso, eu colocaria ele no limbo, mas não me surpreendo se for para as quartas de final. Eu acho que deixa ali, como a gente está acostumado ali com o de Sola 10, ô Luiz, coloca nas quartas de final e depois qualquer coisa a gente desempata e derruba para o limbo. Pode ser? Tá, então eu vou botar o Concórdia e o Hercílio por enquanto juntos aqui. Às vezes eu esqueço que sou eu que estou mexendo aqui no site da tier list. Eu fico esperando tu colocar e sou eu que... Mas tu não seguraria ele para caso de rebaixamento, né? Eu não considero, pelo menos... Não. Nesse momento... Não, para rebaixamento, eu já tenho os meus 2 rebaixados... Já tenho os meus 2 rebaixados bem definidos na mente, e inclusive tem um time que eu vejo que está um pouco atrás aí do Hercílio Luz, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, vamos passar aqui para o Leão da Ilha, o Avaí, que para muitos
é apontado como favorito, né? O Avaí que manteve aí o Anderson Moreira, manteve muitos bons jogadores, trouxe outros aí, tirou jogadores do Criciúma, tirou o Barreto, volante badalado, Barreto, tirou aí o Marquinhos Gabriel também voltou para o Avaí, enfim, tem até gringo no Leão da Ilha. Luiz, eu acho que o Avaí é o caso da gente segurar, né? Segurar. Eu acho que a gente pode falar até um pouquinho mais do Avaí, porque eu acho que eu já sei como é que vai sobrar no final. Então acho que a gente pode deixar para falar um pouquinho mais do Avaí no final. E dá para dizer que sim, o Avaí até está fazendo mais com menos, né? Porque a informação é que o Avaí está com um orçamento menor do que o ano passado, mas parece sim estar contratando bem, tanto que acho que subiu algumas casinhas aí nessa disputa pelo título e é um sério candidato a entrar ali na nossa, pelo menos de vice, né? Na casinha pelo menos de vice, se não de campeão do Catarinense. Então eu vou botar o Avaí aqui para o final da lista, para a gente falar Muito depois. bem, então vamos seguindo aqui. Vamos seguindo aqui com o Santa Catarina, estreante, debutante, a equipe, uma das mais novas aí no Campeonato Catarinense. Até vou pedir para o Luiz me ajudar. Quem que é mais novo, Santa Catarina ou o Caravaggio? Se não me engano, inclusive os dois são do mesmo ano, né? Mas enfim, o Santa Catarina, clube empresa, clube de Rio do Sul, o Alto Vale do Itajaí volta a ter um representante na elite do estadual depois de 10 anos. A última vez que uma equipe do Alto Vale tinha disputado foi o Atlético Hermann Aichinger, né? O Atlético de Ibirama, no ano de 2015, se não me falha a memória, e o Santa Catarina voltando a representar esta pujante região do estado de Santa Catarina, e a cidade de Rio do Sul estava há um bom tempo sem um time na elite do estadual, se não me engano. O último tinha sido o Atlético Alto Vale, lá no início dos anos 2000. O time do estádio Alfredo João Crick teve a melhor campanha do Catarinense Série B já em 2023, mas caiu no mata-mata. Teve a melhor campanha da primeira fase, caiu no mata-mata. Ano passado repetiu o feito, teve a melhor campanha da primeira fase, avançou no mata-mata, foi vice-campeão, perdendo a final para o Caravaggio nos pênaltis. Luiz Moraes, dá para esperar muito do Santa Catarina ou é bater e voltar? Pois é, o Santa Catarina eu admito que eu tenho uma esperança de ser um clube até interessante. Que é um clube bem organizado, ele tem uma parceria que agora eu não sei exatamente como é que ela está funcionando, porque o Santa Catarina tem parceria, não sei como é que funciona também, se é o mesmo dono da SAF, o Santa Catarina não é exatamente uma SAF, né, mas se é o mesmo investidor, com o União Suzano, que é um clube da A3 de São Paulo. Isso estava muito tranquilo para eles, porque o União Suzano jogava no primeiro semestre, o Santa Catarina jogava ali no metade, segundo semestre do estadual, então dava para. Teve os dois últimos anos, o elenco era basicamente igual dos dois times. Então, entrosamento, investimento, não eram problemas. Santa Catarina, favoritaços para o acesso, conseguiu. Mas agora, é um clube até que tu tinha falado, né, Matheus? O Santa Catarina foi fundado nos anos 90. Só que ele chegou a ser de outra cidade, vagou de cidade em cidade, e ele voltou a jogar agora em Rio do Sul, depois de um período inativo em 2022. Então, em 22 ele sobe da C para B, em 23 ele não sobe, em 24 ele sobe da B para A. E o Caravaggio em 21. Então, o Caravaggio é um clube antigo de 1970, virou profissional em 21, Santa Catarina voltou a ativo em 22. Então, acabou que são, de fato, dois clubes muito recentes, pelo menos nessa versão que a gente conhece. Agora, o Santa Catarina troca de treinador, não fica com o mesmo técnico que subiu, aposta no Ademir Fezan, que é rodado por aí em clubes menores do interior do Brasil. Alguns jogadores são da base do time, que apostam em entrosamento. Tem o goleiro Gladson, que é aquele, né, 41 anos, mais velho que o Fabrício, o goleiro do Figueirense. O Gladson está no elenco do Santa Catarina. Acho que é um time que ele pode até surpreender no sentido de brigar, né, mais do que as pessoas esperam. Acho que é um candidato, sim, ao rebaixamento, porque não vi grandes investimentos. Mas, na minha opinião, não é tão definitivo o rebaixamento do Santa Catarina quanto, por exemplo, foram Inter de Lages de Nação. Eu deixaria aqui para a gente falar depois sobre a possibilidade de Santa Catarina ser rebaixado ou não, Matheus. Tudo bem, concordo com você. Santa Catarina a gente pode avaliar depois ali nessa questão ou não do rebaixamento. Santa Catarina que no passado teve aí como camisa 9 o Pelezinho, né? O Rafael Costa foi também um dos personagens do acesso do time do Alto Vale à elite do futebol estadual. Vamos passando para a próxima, descendo do Alto Vale para o Vale do Itajaí, para o berço da fiação catarinense, onde me encontro neste momento, o quadricolor, o Brusque. Como vem o Bruscão?
atual bivice-campeão, né? Aliás, 3 anos seguidos de final, né? As duas últimas perdendo para o Criciúma e em 2022 campeão, o time que dos últimos 6 anos chegou na semifinal em 5, né? É impressionante a força que o Brusque conseguiu nesses últimos anos. Aliás, dos últimos 6, chegou na final em 5, chegou em todas as semifinais. Impressionante aí a força que conseguiu o Brusque nos últimos anos, mas ao que parece, pelo menos para mim, não chega com essa marca toda para repetir o feito. Foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro até com o pé nas costas, né? Foi rebaixado com rodadas de antecedência, de uma forma meio melancólica, claro, jogando quase o ano todo longe de sua casa, longe de seu estado, do seu estádio, né? Jogou aí, rodou, teve 4 sedes, contando com o Augusto Bauer ao longo do ano, né? Começou no Estádio das Nações, depois foi para a Arena Joinville, teve alguns jogos da Série B na ressacada e terminou no Augusto Bauer. Enfim, é um time que passou por muitas dificuldades no ano passado, nesse ano vem com um papo de formar uma SAF, mas ainda é tudo muito inicial. Fato é que para o catarinense vem com muitas incógnitas. Eu acho que o Brusque vai penar muito mais do que nos últimos anos, Luiz. Pois é, e ano passado já foi um ano difícil para o Brusque no Catarinense, que terminou com vice-campeonato. Uma situação curiosa, mas o Brusque não fez uma boa primeira fase, inclusive ele chega nas últimas 4 rodadas precisando de muitos pontos para classificar ou até para escapar do rebaixamento. Ele pegava Avaí, Criciúma, Hercílio Luz, se eu não me engano, e Marcílio Dias. E ele ganha do Avaí e do Criciúma fora. O Avaí no Heriberto Wilson, né, que o Avaí estava punido, e o Criciúma também no Heriberto Wilson. Goleia o Marcílio na última rodada, classifica e depois aí cresce no mata-mata, eliminando até o Avaí. Mas eu acho que ali ainda foi um último suspiro desse Brusque como uma das principais forças do estado, né? Porque, independente de não ser um dos maiores clubes, o Brusque, desde 2020, dá para a gente dizer que o Brusque está sempre ali no top 3 clubes que tem o elenco mais forte, top 3 clubes que sempre são candidatos ao título, tanto que ganhou em 2022. Mas eu acho que aquele foi um último suspiro, que para esse ano o Brusque já caiu meio que numa vala comum, depende do técnico, depende do jogador, não vejo mais tanto a base do Brusque ali, não a base de categoria de base, né, mas a base de elenco e de treinador. Tem ali ainda um Alex Wan, um Everton Alemão, um Jansson. Eu acho que o Brusque fica entre o limbo e as quartas de final. Acredito que acabe classificando. Como eu não vejo possibilidade de rebaixamento para o Brusque, acho que tem equipes piores, eu colocaria o Brusque nas quartas de final com possibilidade de cair também. Concordo com você, Luiz. Também vejo vale o Brusque dizer dessa só, forma. Até me relembro do Brusque com o treinador português Felipe Gouveia, que estava no futebol da Arábia Saudita. Perfeito, né? O técnico português aí, o primeiro técnico estrangeiro da história do Brusque. Eu concordo com você na sua análise. Eu coloco o Brusque aí como um possível quadrifinalista, mas mesma coisa que eu falei para o Hercílio Luz, não me surpreenderia se fosse ali para o limbo, se terminasse fora da zona de classificação. O que eu acho que pesa muito positivamente é que o Brusque sempre utiliza bem o fator casa, né? E esse ano vai ter ainda mais o fator gramado sintético, né? Porque o Augusto Bauer, o novo Augusto Bauer, tem grama sintética, o único estádio de Santa Catarina até o momento que tem esse tipo de gramado. Lembra um pouco o Almirante Barroso, né, que jogou ao Catarinense de 2015 e 16, salvo engano. Tinha lá o Camilo Mussi com gramado sintético, mas aquele era bem ruim. Do Brusque é um pouquinho melhor. A Chape, né, a gente vai falar da Chape mais para frente, mas a Chape está trocando o gramado da Arena Condá, também vai virar grama sintética. Então, o Brusque aí no limbo das quartas de final, pode colocar lá. Já passando para o próximo time, um dos 2 maiores campeões estaduais, o Figueirense Futebol Clube, que pelo menos ao meu ver, aí com o técnico Thiago Carvalho, algumas contratações interessantes, trouxe aí o último artilheiro da Série C, o Kaique, trouxe o goleiro Fabrício, que estava lá no Internacional, laterais Yuri, Leonan, enfim, dá para falar aí bastante das contratações do Figueira, do técnico Thiago Carvalho, que para mim, Luiz, e eu já te peço para segurar o Figueira na minha visão, porque eu acho que ele pode inclusive bater final, o Figueira vem com uma perspectiva muito melhor do que nos últimos anos. Pois é, até pelos adversários. A gente está aqui analisando, a gente já passou o Avaí, né? Sem dúvida,
mais investimento, daqui a pouco a gente vai conversar, mas a gente vê, por exemplo, esses 3 times das quartas de final vinham de anos melhores que o Figueirense, sem dúvida, tanto o Brusque, quanto o Concórdia, quanto esse Luiz. Hoje já não vejo que dê para apontar superioridade, até porque o Figueirense organizado vai ser sempre melhor do que esses times que não têm a mesma possibilidade de torcida, de organização, capacidade financeira que o Figueira. Claro que pesa um pouco para a gente não poder cravar que o Figueirense é um sério candidato, na minha opinião. Não dá para dizer que ele é um dos favoritos ao título ou à final, é porque o projeto está se iniciando agora, né? Não com a diretoria, porque a diretoria da Clave já está desde o ano passado e ainda tem lá o pessoal do Prisco e do Tadeu, mas o elenco está se iniciando, o investimento de fato está começando esse ano, né? O Figueirense está começando a contratar nomes que agradam agora, um treinador que acho que é um bom treinador também, um bom nome para o projeto, que é o Thiago Carvalho, que você falou, estava no Vila Nova, passou pelo Ipiranga, mas eu acho que o Figueirense está um degrau acima desses times das quartas de final. Eu colocaria como semifinalista, mas tu acha que a gente segura ele para discutir uma eventual final? Eu acho que segura sim, acho que a gente vai discutir aí com outra equipe que pode também ser finalista. Uma coisa que eu vi outro dia, o novo diretor técnico do Flamengo, José Boto, falando sobre contratações, né? Que ele prefere fazer a torcida dele feliz em dezembro do que em janeiro. Ou seja, ele prefere comemorar títulos a contratações. Fato é, Luiz, que há anos e muitos anos a torcida do Figueirense não é nem feliz em dezembro nem em janeiro, porque não comemora título nem contratação. E esse ano, pelo menos, eu vejo um pouco mais de esperança aí no começo do ano, com o elenco que vem sendo montado, até em comparação com elencos de anos anteriores. Se você for ver os times que começam o Campeonato Catarinense, eu vejo, pelo menos no papel, né? Isso a gente vai saber com a bola rolada, como realmente essa equipe vai desempenhar, né? Até tem questão de encaixe, enfim, a filosofia de jogo do Thiago Carvalho, mas no papel me parece bem melhor do que as equipes dos últimos anos, pelo menos dos últimos 2, tirando 2022, mas dos últimos 4, 5 anos, enfim, muito superior. Para mim, o Figueira segura para final. Agora vamos passar do Figueirense, que estreia neste sábado às 4h30, para o seu adversário na estreia, o Joinville, o Jack, que está aí apostando no resgate de muitos jogadores que já deram certo. Só que tem um detalhe, né? Faz 11 anos que deu certo. Emerson Maria, tem lá o zagueiro Naldo, enfim, trouxe um monte de gente que foi campeão também, da Série B em 2014. O Guti, enfim, a gente já está em 2025, né? Faz muito, muito tempo que esse Joinville do passado deu glórias ao Jack, que esse ano vai voltar a uma divisão do futebol nacional, vai voltar à Série D, o que não acontecia desde 2021. Então, como é que vem o Jack do Emerson Maria, Luiz Moraes? Para mim, é limpo. Isso me lembra o ano de 2020, quando o Joinville contratou o Lima e o Wellington Sacito, lembra, Matheus? O Lima e o Wellington Saci já super no final da carreira. Aí eles tinham decaído e o Jack ainda estava bem. Aí até que o momento que o Jack decaiu também, acabou contratando eles de novo. Quando 2020, né, o Jack tinha recém caído da Série D. E agora de novo tentando apostar aí. Eu acho até que independente de tentar resgatar o passado, o Joinville não vai conseguir trazer o Edgar Júnior e o Jael, por exemplo. Até o Jael talvez, né? Mas o Edgar Júnior acho que está bem lá, acho que ele está no Japão. Mas eu acho que a contratação do Emerson Maria ela até faz sentido, porque é um cara que vai ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, né? Depois dessa experiência frustrada com o Ney Franco, acho que não tinha muitos nomes no mercado. Dito isso, eu elogiando a contratação ou dizendo que ela faz sentido, eu acho que o Joinville segura para não cair, porque a Copa Santa Catarina do Joinville foi tenebrosa, assim como todos os campeonatos recentes. Até o ano passado, né, Matheus? O Joinville não faz o catarinense tão ruim. Volta à Série D, mas termina em sétimo. Era um time que empatava muito, até tinha o Bruno Silva no time, tinha um ou outro destaque, tinha o Cachoeira, né? Mas tomou uma lapada do Avaí nas quartas de final. E acho que a Copa Santa Catarina, como eu falei, muitos garotos, o time não foi bem. Agora tentando se reformular de novo, contratou aí Christian Renato, ex-Figueirense, que quer
ex-Brusque, tem aí o Naldo e o Guti, como a gente falou. Não vejo muitas contratações, eu acho que o Jack é meio preocupante. Assim. Eu adoraria ver o Jack garantindo uma das vagas para a Série D do outro ano e, se possível, subindo já esse ano para a Série C, mas eu acho que não empolga. Eu seguraria, pelo menos para a gente dar um suspense aqui no rebaixamento. Essa contratação aí do Cristiano Renato e também do Keke, eu não consigo ver sentido nenhum. O Cristiano Renato é um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Figueirense. Olha que eu vi muitos jogadores ruins nesses últimos anos. O Emerson Maria, depois de algumas experiências frustradas na carreira dele, né? Ele conseguiu ser rebaixado com o Cristiano, conseguiu deixar a Chape numa condição de quase rebaixamento em 2020. No ano seguinte, ele cai com o Criciúma para a Série B do Catarinense. Depois ele larga o Barra ali na metade do campeonato, quase caindo também. Depois o Barra se recupera com o seu auxiliar técnico e consegue uma semifinal. Aí ele vai ser auxiliar do Brasil Olímpico, que ficou fora das Olimpíadas. Foi auxiliar lá do Ramon Menezes e ambos conseguiram a façanha de deixar o Brasil fora das Olimpíadas, mas deu a volta por cima, foi aí finalista da Série D no ano passado com o Grêmio Anápolis e conseguiu um acesso à Série C. Então, Emerson Maria aí tentando acho que o Luiz há de concordar comigo aí que o próximo também, o Caravaggio, não vai brigar por muita coisa nesse campeonato estadual. Um dos debutantes na elite, e como o Luiz disse, era um time amador lá da região do sul do estado de Santa Catarina, da cidade de Nova Veneza, a linda Nova Veneza, que é um fato curioso, a menor cidade a já receber, a sediar aí o campeonato estadual da Série A neste século, né, no século XXI. Nova Veneza é a menor cidade que teve um time representando-a no estado, no campeonato estadual. Caravaggio, do Estádio da Montanha, enfim, se tornou profissional em 2021. O que te parece o Carava, Luiz Moraes? Pois é, o Caravaggio, se a gente quiser falar mais depois, né, porque eu concordo que acho que a gente vai acabar segurando o Caravaggio aqui para falar de rebaixamento. Ele mantém o seu treinador, que é experiente, né, o Luiz Carlos Cruz, até conhecido aqui do futebol manezinho, catarinense, o Luiz Carlos. Fez um bom trabalho, né? Não é qualquer um que consegue subir o Caravaggio sendo um clube amador, sem tanta tradição no profissional. Mudou o escudo, eu achei muito legal. Quando eles subiram, eu pensei, tem que mudar esse escudo. Porque, para quem não lembra, o escudo do Caravaggio era a versão do Santos azul, né? Aquele formato genérico que lembra o escudo do Santos. E aí eles mudaram para esse formato que às vezes ele agonia um pouco, a gente dá uma olhada, né, Matheus? Parece sim que ele está de cabeça para baixo, ou alguma coisa assim, mas diferente, né? Diferente. Então, legal o escudo do Caravaggio, que vem aí com muitos jogadores desconhecidos, assim, quase nenhum conhecido do futebol catarinense, jogadores jovens que pegaram da base de outros clubes maiores, alguns destaques que subiram com o time ano passado, e como eu disse, aposta na manutenção do treinador, mas assim, para o Caravaggio vai ser difícil, não vai ser... eu sei que o catarinense não anda com a bala toda, que não é mais o nível que se tinha antes, mas para o Caravaggio chegar aqui, não acho que vai ser uma campanha vexatória, como já tivemos recentemente. Acho que vai ser difícil para o Caravaggio. Ele até promete ter um mando de campo forte, né? Do Estádio da Montanha, mas acho que a gente vai acabar falando do Caravaggio, que já vou até colocar, e o Joinville também, para falar do rebaixamento daqui a pouco. A gente já está quase terminando a primeira leva de times aí. Luiz, agora nós vai descer lá para BC. O Barra, né, o time que vai estrear o seu estádio aí. Aliás, eu cometi um erro ali, né? Eu falei que o Brusque tinha o único gramado sintético do futebol estadual. O Barra, se eu não me engano, o novo estádio do Barra, agora me bateu a dúvida aí, mas talvez seja sintético também. É sintético sim, viu? O Barra tem um gramado sintético no seu novo estádio, que será palco dos primeiros jogos profissionais, ou nem tem nome ainda, o novo estádio do Barra, que fica às margens da BR-101, entre Balneário Camboriú e Itajaí. O Barra foi a grande sensação do Campeonato Catarinense do ano passado,
foi inclusive semifinalista, perdendo nos pênaltis para o Criciúma, e derrotou o Figueirense de forma heróica, depois de perder em casa por 3-1 o jogo da ida, ganhou por 3-1 o jogo da volta nas quartas de final e eliminou o Figueira nos pênaltis em pleno Scarpelli lotado. Depois perdeu nos pênaltis para o Criciúma, que viria a ser o campeão. O Barra, time que vai para o segundo ano seguido disputando a Série D do Brasileiro, eu jogo lá para cima, viu? Apesar de descer para BC, eu acho que o Barra vai subir, vai para pelo menos para as semifinais, é a minha aposta para esse ano, Luiz. Pois é, eu concordo, assim, em partes. O treinador do Barra é bem curioso, é o Renan Brito. Ele já estava na Copa SC e ele é o ex-goleiro Renan, que foi campeão da Libertadores pelo Internacional. É um técnico inexperiente, trabalhou na Copa SC, como eu falei, e o Barra foi muito mal, mas o time do Barra na Copa SC era praticamente sub-20, como já foi no outro ano, né, que tomou 5-0 do Figueirense. Não é o mesmo time que joga o Catarinense. Agora tem esse embalo do novo estádio. Perdeu alguns nomes do destaque do ano passado, do time que foi semifinalista, mas o Barra ele tem um padrão de contratação muito regular, né? Ele contrata muitos jogadores medianos ali, muitos jogadores que dão um padrão ao time. Ele não vai fazer super contratações, mas também não vai fazer um time muito ruim. Ele tem aquele investimento empresarial ali em Balneário Camboriú, na região. Então é um time sim para ficar de olho. Eu acho que talvez se tivesse um treinador de um pouquinho mais de rodagem, a gente poderia pensar no Barra como talvez até uma eventual surpresa na final. Mas, vendo aí os times que estão aí, acho que a gente pode até discutir com outros. Nesse momento eu colocaria semifinal para o Barra também. Aposto numa terceira semifinal seguida para a equipe do Barra. Mas apostando na organização, né, Matheus? Então... na longevidade do projeto, no novo estádio também, que era um problema que o Barra tinha antes, né? E algumas contratações interessantes, só para citar aqui, tem o Elvinho, meio campo, o Varley, que foi ano passado um destaque do Joinville, meio atacante. No ataque tem o Vinícius, que ano passado foi destaque do Inter de Lages, e o William Santana também, que é um atacante experiente, jogou no Avaí. Então o Barra sempre faz algumas contratações discretas, ninguém dá muita bola, mas que eu acho que entregam. Concordamos então aí no Barra semifinalista, o que não é nenhuma loucura, visto que disputou as últimas 3 semifinais de campeonato estadual. Vamos seguindo, né? Vamos passando as últimas 2, perfeito, né? Disputou aí, caiu para o Brusque em 2024, num jogo que caiu o mundo no estádio Augusto Bauer, e caiu para o Criciúma nos pênaltis aí no ano passado. Vamos passando, subindo aí para Chapecoense, Barra ficou nas semifinais, então vamos para a Chape aí, o Verdão do Oeste, que tem muitos desafios, né? Dessa vez manteve o Gilmar Dalpozo, né? O Gilmar Dalpozo foi chamado para apagar o incêndio lá no Oeste. Talvez, eu acho que o Gilmar Dalpozo é o maior técnico da história da Chapecoense, né? Isso é discutível, mas por todos os feitos que ele já conseguiu, e pela segunda vez é chamado para apagar o incêndio, para salvar do rebaixamento, conseguiu, manteve a Chape mais um ano na Série B e dessa vez tem o prestígio aí para começar o campeonato estadual à frente do Verdão do Oeste, muitas contratações de novo, um elenco meio desconhecido, e esse ano com o fator jogar fora de casa, né? Vai jogar em Xanxerê, o Verdão do Oeste, porque está trocando o gramado da Arena Condá. O papo era de que só jogaria as primeiras rodadas, agora com atraso na licitação, né? Vale lembrar que a Arena Condá é um estádio municipal, pode acabar jogando na Arena só a Série B. Talvez fique o campeonato todo fora de Chapecó, jogando em Xanxerê, o que para mim, Luiz, torna a Chapecoense um time aí que pode ser uma surpresa negativa, né? Visto o tamanho da camisa da Chape, para mim, ela será quadrifinalista. Esse estádio de Xanxerê aí me lembra uma vez que a Chape estava jogando lá com o Criciúma e caiu a trave, quase esmagou lá o zagueiro Fábio Ferreira, que jogava no Criciúma. Esse ano, o Xanxerê volta a ser palco do estadual. Faz tempo isso aí, mas eu já me lembro também desse ano que a Chape jogou uns jogos, a Arena Condá era uma época que antes era o estádio Índio Condá, né? E precisava de muitas reformas aí para a Chape poder jogar a Série B, e no fim deu tudo certo, a Chape foi até bem longe, depois Série A, campeã da Sul-Americana. Pois olhando os nomes do elenco da Chapecoense, são até bons, né? A gente olha assim, quantos times vão ter tantos nomes interessantes? Tem
por exemplo, o Gabriel Inocêncio, o lateral, tem no meio-campo o Giovanni Augusto, tem o Bruno Matias, que é o volante, no ataque tem o Mário Sérgio, que eu acredito que é um dos bons centroavantes que a gente tem aí no futebol catarinense hoje. Então a Chapecoense tem até nomes interessantes, mas eu tenho a sensação que ela está sempre nessa de se reconstruir, de reformular o elenco, desde que caiu em 2021. O Chapecoense não para com nenhum técnico, não agrada a torcida, o elenco até tem bons jogadores, mas não desempenha, o time troca toda hora. Eu acho que o Gilmar Dalpozo pode tentar dar um gás, eu acho que ele coloca, na minha opinião, aí já dando um spoiler, a Chapecoense um pouco à frente do Brusque. O fato de ter o Gilmar Dalpozo ali para dar uma organizada na casa, e também ter um elenco de Série B, né? O Brusque está na Série C, querendo ou não agora. Então acho que a Chape acaba ficando nas quartas de final e para mim o Brusque está um pouco atrás. Então se for para cair, eu não cairia com a Chape. Mas como eu falei, essa gestão de futebol da Chapecoense é mais do mesmo. Assim, parece um ciclo vicioso. E é um time que, poxa, não tem nenhum time com divisão acima da Chapecoense em Santa Catarina hoje. E só o Criciúma e o Avaí vêm de temporadas melhores em colocação nacional, né? Então era pra gente estar falando de uma Chapecoense séria candidata ao título, ou à frente de outros clubes, e eu não vejo assim. Acho que a gestão da Chape está bem perdida. Mas pelo elenco, pelo Gilmar Dalpozo, ainda não coloco lá embaixo. Coloco nas quartas de final, lembrando que a Chapecoense foi nona colocada no passado. Então não vai ser muito difícil ser melhor do que isso esse ano. Mas não é só isso que a torcida espera. A Chapecoense que dos anos 2010 para frente se consolidou aí como uma força importantíssima no campeonato estadual, né? Ganhando várias e várias vezes, 2011, depois ganhou ali em sequência, 16, 17, enfim, perdeu 18 e 19 final, mas chegou em várias finais seguidas, né? A última vez que ganhou foi em 2020, já faz um tempo, né? Já vai para a sexta edição sem título se não vencer esse ano, que eu acho que é difícil, me surpreenderia muito se acontecesse, apesar de que o Gilmar Dalpozo é um cara que conhece bem a Chapecoense, conhece bem o Campeonato Catarinense e é um fator positivo, concordo com você, mas para mim a Chape é quadrifinalista no máximo aí do Campeonato Estadual. Vamos seguindo em frente, vamos para o Criciúma, o exemplo de organização do futebol estadual nos últimos anos, acabou caindo para a Série B do Brasileiro, mas a gente sabe que jogar uma Série A, hoje em dia, ainda mais, tá complicado, né? Tá muito difícil, o poderio econômico das equipes cresceu muito, né? Não é que nem nos anos 2000 e 2010, onde os catarinenses aprontavam na elite do futebol estadual, todos eles, né? O Avaí, o Figueira, o Criciúma, a Chape, enfim, muitas boas campanhas aí para a gente recordar, que infelizmente, ao que parece, vão ficando cada vez mais só na nossa memória, porque hoje em dia está difícil. O Criciúma até fez um campeonato bem honroso, mas no final acabou sendo rebaixado. O técnico Cláudio Tencati, que já estava há muito tempo lá, ficou de 2021 a 2024, acabou entregando o cargo, e com isso vem o Zé Ricardo, novo técnico do Criciúma, que reformula também o elenco, e para mim, por isso, não é candidato, não é favorito. O candidato, é claro que com certeza é candidato ao título, mas para mim não é favorito ao título. Essa é a discussão que a gente vai ter mais para frente. O que tu acha da reformulação que está fazendo o Criciúma, Luiz? O Criciúma vem tão forte quanto nas últimas temporadas? Eu acho que o segredo é esse. O Criciúma não vem tão forte quanto nas outras temporadas, até por essa troca necessária. Eu não acho que o Zé Ricardo seja um super treinador, mas acho que ele é suficiente para o Criciúma continuar brigando ali no Catarinense. Acho que pode sofrer um pouco. O Criciúma demorou muito para contratar. Agora, da semana passada para essa, que ele começou a anunciar alguns nomes, meia Luiz Henrique, volante Juninho, volante Morelli, né, tá fechando com outros jogadores, goleiro Kaique, mas ao mesmo tempo perdeu o Gustavo, que era o goleiro titular há muito tempo, né? Perdeu o Claudinho também. Então o Criciúma, Bolassi, entre outros jogadores, saíram do Criciúma. O Criciúma vai sofrer um pouquinho com a reformulação, mas olhando os adversários, eu não vejo o Criciúma longe dessa taça, não. Ela pode vir até de uma forma sem convencer tanto, mas eu acho que o Criciúma vai estar ali, vai estar rondando, porque ainda tem muita torcida, ainda tem alguns jogadores ficaram, né? Tem o Marcelo Hermes, o Rodrigo, e algumas contratações. Ainda é um dos times mais poderosos de Santa Catarina, mesmo tendo
perdido, né? Aquela base que era o Tencati, que eram alguns outros jogadores que colocavam o Criciúma como favoritaço. Eu seguro o Criciúma aqui já junto com o Avaí Figueirense. Perfeitamente. Então a gente deixa o Criciúma um pouquinho mais para trás para discutir adiante, né? Junto aí com o Avaí Figueirense. Essa vai ser a nossa discussão para quem vai ser finalista, para quem vai ser campeão. E agora o Marcílio Dias, o Clube Náutico Marcílio Dias, vice-campeão da Copa Santa Catarina, o time que caiu nas quartas de final para o Brusque no último campeonato catarinense. Bom, o Marcílio para mim um pouco incógnita, mas olha, eu vejo o Marcílio, Luiz, um pouco à frente do Hercílio Luz. Quero te ouvir, quero saber o que você acha, mas eu acho que a gente vai ter que acabar derrubando ali o Hercílio Luz para o limbo e deixando o Marcílio nas quartas de final, na minha opinião. O que você pensa, Luiz? Eu tenho boas expectativas para o Marcílio Dias. Ele trocou de treinador, até achei positiva essa troca. Saiu o Márcio Coelho, o Gugu, acho que não fez um bom trabalho, mesmo tendo sido finalista da Copa SC. Quase foi eliminado, depois quase para o Figueirense na primeira fase, depois quase foi eliminado para o Hercílio, perdeu a final para o Concórdia. O Gugu já não vem de bons trabalhos. Traz o Eduardo Souza, que, como eu falei, foi do Hercílio Luz, foi do Barra. Traz um bom treinador, mantém alguns bons jogadores, mantém o Juninho Tardelli, o Marquinhos, que são meio-campistas, boa parte da base do ano passado, zagueiro Silvio, o lateral Vitor Guilherme, né? Então, vários jogadores do Marcílio mantidos, até o Pofo, né? O Pofo fez alguns gols pelo Marcílio Dias, o atacante ex-Figueirense e Avaí. Então, eu acho que o Marcílio é um dos candidatos à semifinal, sim. Acho que o Marcílio Dias tem argumentos para se dizer como candidato a ir para a semifinal. Acho que a disputa dele é com o Barra. Para mim, o Marcílio Dias está acima de todos ali das quartas de final, mas a gente só tem uma vaga de semifinalista agora entre o Barra e o Marcílio, né? Porque Figueirense, Criciúma e Avaí a gente já colocou ali. E tem que descer alguém das quartas de final. Então, acho que a gente pode primeiro pensar em quem que a gente vai descer, não para BC, e depois a gente discute a vaga na semifinal. Eu acho que para mim desce o Hercílio Luz para o limbo, mantém o Barra na semifinal, com essa ressalva que você fez. O Marcílio Dias é uma expectativa boa para disputa, para chegar longe aí no Catarinense, para surpreender, mas acho que o Marcílio mantém nas quartas de final e derrubaria ali o Hercílio Luz para o limbo, ficaria entre a nona e a 10ª posição o Leão do Sul, na minha opinião. O Marcílio ele é meio azarado, né? Capaz de ele fazer uma das melhores campanhas da primeira fase e pegar um time grande ainda no mata-mata. É difícil prever, né? Porque é mais fácil prever a primeira fase, né? Que é pontos corridos. O mata-mata é muito difícil, ainda mais que esse ano vai ser em jogo único. Talvez esse ano favoreça ainda mais os times que vão jogar em casa, né? A tendência é essa, porque o jogo vai ser único. Mas tudo bem, eu aceito deixar o Barra na semifinal. Acho que por ser o atual bissemifinalista, né? 2 vezes semifinalista, acho que é normal a gente imaginar que o Barra possa chegar lá de novo. E eu até cogitei descer um dos Brusque, o Chapecoense, mas eu concordo então em descer o Hercílio Luz pelo treinador, né? A aposta. E ano passado o campeonato do Hercílio foi bem ruim, classificou em 8º, até fez um mata-mata digno contra o Criciúma, mas o campeonato em si foi bem ruim. E o Hercílio poderia até ter sido rebaixado se fosse em outros anos em que o rebaixamento era mais disputado, né? Ano passado não teve muita disputa no rebaixamento, mas eu concordo então em descer o Hercílio para o limbo e vou colocar o Marcílio aqui como quadro finalista, com eventual chance de ir mais longe, né? Perfeitamente, então concordamos aí com essa questão do Marcílio Dias e do Hercílio Luz. Bom, agora eu sugiro, a gente ficou com 2 brigas aí na tela, uma briga pelo título e outra pelo rebaixamento, aquela que todo mundo quer fugir. Já vou dar os meus votos e começar sugerindo para que a gente faça primeiro essa briga do rebaixamento. Para mim, na minha opinião, eu acho que o Jack, apesar de estar bem desconfiado aí com essa montagem de elenco, acho que a camisa vai pesar no momento decisivo e o Jack acaba permanecendo na elite do futebol estadual, ficando ali no limbo, né? Então, junto com esse Luz,
aquilo que a gente chama da equipe que nem cai para a segunda divisão e nem se classifica para o mata-mata. E acho que repete-se o feito do ano passado, onde Nação e Inter de Lages acabaram caindo, né, subindo e caindo, batendo e voltando. Acho que Caravaggio e Santa Catarina, apesar de ter aí uma expectativa que o Santa Catarina possa se consolidar aí como um time de elite no futuro, mas acho que ainda é muito incipiente. O peso de nunca ter disputado uma elite do futebol estadual é grande. Então, acho que vão bater e voltar aí as duas equipes que foram campeões e campeã e vice da Série B do ano passado. Para mim, o JEC permanece e cai em Caravaggio e Santa Catarina. Uma situação curiosa, né, Matheus, antes de falar sobre isso, é que de 2023 para cá, o único time que subiu e não caiu foi o Criciúma, que curiosamente foi bicampeão depois disso, né? A gente teve o Atlético Catarinense caindo com 1 ponto apenas em 2023, e no ano passado os dois times que subiram caíram, com pontuações bem baixas, inclusive o Inter de Lages fez 8 pontos e o Nação fez 5 pontos. Então, tá difícil. É um paradoxo que o futebol catarinense está colocado, porque, na minha opinião, o número de 12 clubes ele baixa um pouco o nível do campeonato, mas eu acho que cortar não é tão simples assim. Acho que os times grandes podem sofrer também com esse corte. Mas, ao mesmo tempo, tá naquele negócio. Quem sobe, quem tá lá em cima não tá tão bem. Mas quem sobe não consegue competir. Tá difícil. Os outros times estão estabilizados, então em outros anos você pensaria no SC Luiz rebaixado, no Concórdia rebaixado. Hoje está mais difícil, os times estão com projetos mais a longo prazo, os times que vêm da segunda divisão é realmente muito difícil. Eu acho que o Caravaggio pode até ganhar alguns joguinhos ali em casa, mas é o favorito ao rebaixamento. Acredito que seja o último colocado. Eu vou dar um voto de confiança e eu colocaria o Joinville rebaixado e o Santa Catarina pelo projeto, pela ascensão, enquanto eu vejo o Joinville ainda muito ruim. Mas eu vou te deixar escolher aqui o Santa Catarina rebaixado, porque eu entendo que talvez seja o mais provável, né? O meu voto seria um pouco mais ousado. Mas eu acho que vale a menção, porque às vezes a gente projeta que os times indo muito mal, mas às vezes numa dessa ganha 2, 3 jogos, né, Matheus? E já muda tudo. Então muito tênue ali entre um time rebaixado e um time que vai para as quartas de final. Então, acho que vale ficar de olho no Santa Catarina, sim, mas me decepcionou um pouco a montagem de elenco deles até agora, admito. Senão eu estaria defendendo eles mais veementemente aqui, porque eu comentei vários jogos deles na segunda divisão do Catarinense, e o time realmente é muito interessante, tem um fator casa muito interessante, estádio muito legal, mas acho que vai sofrer na primeira divisão também. São, de fato, dois estádios raiz, né? O estádio da Montanha, do Caravaggio, e o Alfredo João Crick, o Alfredão, em Rio do Sul. São dois estádios raiz aí que a gente vai ter a oportunidade de ver na elite do futebol estadual, mas, infelizmente, penso que o nível é muito, muito diferente aí da primeira para a segunda divisão, e é difícil para essas equipes se adaptarem à elite do futebol estadual. Por isso, acho que o Santa Catarina, que eu torço para que seja uma nova força aí do futebol estadual, e o Caravaggio vão acabar batendo e voltando, e o JEC permanecendo aí na elite mais um ano, apesar de que está fazendo força para cair, e não é de hoje. Mas para nós, Luiz, também o print favorece que a gente não coloque o JEC como rebaixado, né? Vai que dá uma zebra aí e a torcida do Joinville começa a pegar no nosso pé. Bom, agora no ano passado eu já estava tentado a botar a tabela e eu começo. Sim, todos os últimos anos o Joinville vem fazendo força aí para não cair. Bom, vamos invertendo a ponta da tabela, e eu acho que a gente vai concordar aqui que o Avaí vai brigar para ser campeão, né? Então eu não vou nem colocar o Avaí nessa discussão de finalista ou semifinalista, porque pelo menos na final eu acho que tanto eu quanto você vamos concordar. Agora eu fico com você, entre Criciúma e Figueirense. Qual vai ser o finalista? O Tigre, novamente, para a terceira final seguida, buscando o tricampeonato seguido, um feito bem marcante aqui no nosso estado, que me vem na memória, tem o Octa do Joinville nos anos 80, 70 e 80, o Tri do Figueirense no início dos anos 2000, não lembro aí de outra sequência tão avassaladora de um time na elite estadual. Se você lembrar, você pode aí tá me rememorando também. Mas o Criciúma, mantendo essa boa fase, com tudo aquilo que a gente já falou de reformulação de elenco,
ou o Figueirense voltando ao protagonismo do futebol estadual? Eu começo, dou a minha opinião, mas você pode discordar e dessa vez a sua opinião vale mais do que a minha, viu? Já que você deu aquela colher de chá para mim, deixando o Joinville fora do rebaixamento, dessa vez eu deixo você decidir. Mas para mim, o Figueirense será finalista aí do Campeonato Estadual e o Criciúma acaba nas semifinais. O que você acha, Luiz? É tão legal imaginar um clássico na final, né, Matheus? Independente de quem você vai torcer, ou até para quem não vai torcer, né? Porque assim, antes de tudo é preciso ser dito que esse é o primeiro ano que passa a ser plausível a gente ter um clássico numa final em muito tempo, né? O último foi 2019, que foi o ano em que a gente não teve clássico na final por pouco, né? O Figueirense poderia ter eliminado a Chapecoense ali e termos tido a Avaí e Figueirense na final. Aí 2020 a gente tem Avaí e Figueirense com duas das melhores campanhas, só que os dois caem nas quartas de final, muito prejudicados pela pandemia também. Acredito que se tivéssemos tido o campeonato linear com torcida, Avaí e Figueirense poderia ter ido mais longe e até feito a final. De 21 em diante, o Figueirense sofre uma queda grave, né? Que ele fica mais perto, muitas vezes, do rebaixamento do que de qualquer outra coisa. Curiosamente, no ano em que o Figueirense vai um pouquinho melhor, pega a semifinal, o Avaí vai muito mal, em 2022. Aí em 23 é um ano que o Figueirense novamente é eliminado cedo, e o Avaí também, o Avaí perde para o Criciúma nas quartas de final. E no ano passado se apresentou uma realidade melhor, né, Matheus? Numa primeira fase em que o Avaí é segundo colocado, a gente falando agora mais numa análise do futebol da capital, e o Figueirense é quarto. Então, fazem uma primeira fase um pouquinho melhor. O Avaí passa do Joinville e o Figueirense consegue ser eliminado pelo Barra de um jeito traumático, como a gente já falou. Então, tá difícil para a dupla da capital, mas eu acho que esse é sim o melhor ano para pensar nos dois indo longe. É muito legal pensar numa possibilidade de final clássico, mas eu não sei, eu ainda vou votar no Criciúma, porque eu acho que num confronto direto Figueirense-Criciúma, o Criciúma seria favorito. Só que o que acontece? A gente não sabe se esse confronto vai acontecer, né? Porque, por exemplo, a gente pode ter o Criciúma e Avaí na semifinal, dependendo do chaveamento. Aí eu posso achar que o Avaí passa. E aí, se nessa projeção nossa aqui tem Barra e Figueirense na outra semifinal, aí a possibilidade do Figueirense ir para a final já é maior. Então a gente pode ter uma final de clássico. Mas eu vou votar no Criciúma à frente. Então, já colocando, acho que o Matheus ia concordar, Avaí campeão. Favorito, né? Acho, na minha opinião, que o favoritismo do Avaí esse ano é menor do que o do Criciúma nos últimos 2 anos. Né? Não é um favorito tão destacado assim. Mas é o favorito. O Avaí é o favorito. Pelas contratações, não acho que o Whindersson fez um bom trabalho até aqui, mas manter o treinador não deixa de ser algo positivo, né? Tu ter o mesmo treinador, ele que montou o elenco, ele que já estava no passado, então fez a limpa ali junto com o departamento de futebol. O problema do Avaí chama-se Júlio Ed. Então vamos ver se esse problema, que é o presidente do clube, não tem feito uma boa gestão, com todo respeito, se ele vai atrapalhar o Avaí nesse catarinense, mas eu acho que não. Acho que pelo nível dos adversários, o Avaí será o campeão do catarinense. Concordo com você, Luiz. Vale lembrar que esse ano é ano de eleição no Avaí, é um ano quente, um ano onde muita coisa pode mudar. Eu acho que o Avaí vem forte, como não vem nos últimos anos aí. O Avaí vem decepcionando muito no Campeonato Catarinense. Caiu para o Brusque ano passado, caiu para o Criciúma em 23 e para o Brusque também em 22. E nessas 3 eliminações, assim, foi patrolado, viu? Foi assim bem diferente assim o nível do Avaí para os seus adversários nos 3 últimos anos, 22, 23 e 24, 22 e 24 com o Barroca, inclusive, né? E em 23 foi com o Alex. Avaí, favorito ao título, na minha opinião, acho que acerta em manter o Anderson Moreira, tem uma boa perspectiva para o campeonato estadual. Vejo o Criciúma junto com o Figueira, segunda e terceira força, independente de qual for a ordem, acho que são a segunda e a terceira força deste campeonato estadual. E o resto, eu vou botar o Criciúma como a gente está, lembrando o Barra também nas semifinais. Tudo bem, afinal, então,
isso é uma projeção nossa, a gente não sabe como vai ficar o mata-mata, né? Mas o Avaí sendo a primeira força do estado, o Criciúma a segunda, aí Figueirense barra o terceira e quarta. Nas quartas de final parariam o Brusque, a Chape, o Concórdia e o Marcílio Dias. Aqueles que não fedem nem cheiram, aqueles que não vão nem classificar nem cair para nós, serão o Hercílio Luz e o Joinville, e os que retornarão à segunda divisão serão os E Matheus, recém-ascendidos, Caravaggio e Santa Catarina. Fala, Luiz. nessa nossa projeção aqui, o Barra teria mais uma vez vaga na Série D, garantida aqui, né, por estar na semifinal. E a segunda vaga ficaria na disputa entre Concórdia e Marcílio, para ver quem teria a melhor campanha, né? Depende da primeira fase ali também, nessa nossa projeção. E aqui já fazendo, então, um adendo, eu vou me apostar aqui, me apostar é bom, né? Me meter meu dedo, meter minha colher. Eu acho que o melhor jogador do Campeonato Catarinense será o Aleph Manga, do Avaí. E acho que ele briga pela artilharia, até teve a piada dele fazer 15 gols, mas não sei se vai ser ele o artilheiro, acho que briga por ali. Acho que o Avaí vai ter outros jogadores, né? Vai ter o Kleber, vai ter o Igor, Marquinhos Gabriel para dividir os gols. Acho que o Kaique será o artilheiro do Campeonato Catarinense, o Kaique do Figueirense. Então vou apostar aí que o Aleph Manga será o craque e o Kaique artilheiro. Você roubou aí a minha aposta de artilheiro, viu? Eu não vou copiar você, mas eu já tinha pensado no Kaique como artilheiro. Eu vou de. Deixa eu pensar um pouquinho. Vou de Aleph Manga para artilheiro, mas vou inovar no melhor jogador e vou de. E agora, cara? Melhor jogador do campeonato. Vou votar no volante. Não. Olha aí. Você me pegou de calça curta agora. Eu fui no principal, Manga, né? Artilheiro. Lembrando que o craque dos dois últimos catarinenses foi o mesmo jogador. Foi o Felipe Matheus do Criciúma, que continua no Criciúma. Então vou votar no Felipe Matheus. Pronto. Vou votar no Felipe Matheus, o rei do catarinense. Para mim, são essas as apostas. Luiz, muito obrigado. Só falta tu acertar essa com a minha dica aqui. Muito obrigado por ter participado. Este vídeo estará sendo postado no canal Matheus Deichmann no YouTube. Sugiro que você se inscreva, dê o like, principalmente compartilhe o vídeo com os seus amigos e mais principalmente ainda, como diria o outro, comenta aqui embaixo a tua previsão. A gente quer saber o que você acha que vai acontecer. Vou botar o link da tier list na bio do vídeo. Perfeitamente, está ali na descrição também para você que quer brincar aí, quem vai ser o quê neste campeonato estadual, está aí na descrição do vídeo. Obrigado, Luiz, um abraço. Valeu. E um abraço a todos. Valeu.